Você já se perguntou por que a sua libido parece ter ido de férias ou porque ela só aparece de vez em quando? Às vezes já te falaram que são os hormônios ou que é a idade chegando, mas a verdade é que a libido é muito além disso. E aqui eu vou te explicar 17 coisas não óbvias que afetam a sua libido e que provavelmente você nem está percebendo. Olá, pessoas que seriam queimadas na fogueira, tudo bem com vocês? Eu sou a Tui e hoje eu vim trazer um dos vídeos mais pedidos para mim lá na rede vizinha, sobre libido, coisas que afetam a sua libido. E vamos começar do começo. A libido, ela não é só hormônio, ela também é hormônio, mas ela é separada em 5 chamas. Você e como você se sente, o seu ambiente, o seu corpo, o seu relacionamento e o sexo. Se uma dessas chamas se apaga, as outras vão sofrer e a fogueira como um todo vai diminuir de intensidade. E todo mundo tem uma chama maior, uma chama que afeta mais. E se essa chama apaga, pode ser que a libido simplesmente desapareça. E o primeiro item dessa lista é uma das coisas que eu mais vejo quando eu estou atendendo alguém com baixa libido, que é o que eu chamo de ciclo da desmotivação sexual. Eu criei esse conceito para explicar como que funciona quando a pessoa vai desanimando no sexo. E cada vez ela tem menos vontade até chegar a zero. Normalmente isso começa com uma frustração no sexo. Um sexo ruim, que gera essa coisa de eu acho que o próximo sexo vai ser ruim de novo. É uma ansiedade. Então a pessoa tem um sexo ruim, uma frustração emocional que gera uma ansiedade antecipatória de que o próximo vai ser ruim também, que gera uma desmotivação. Se o próximo sexo for bom, acabou, ela não entra no ciclo. Ela simplesmente teve essa ansiedade, mas ela sabe que o próximo vai ser legal. Mas se o próximo sexo também é ruim, é como se a crença dela fosse reafirmada. E aí essa pessoa vai ter de novo uma frustração maior, porque é a segunda vez. Ela vai ter uma ansiedade maior, porque o próximo, se já foi ruim de novo, o próximo também vai ser ruim. E a desmotivação aumenta. Se isso acontece várias vezes e não existe uma comunicação do que está acontecendo, a desmotivação zera a libido. E normalmente o que eu percebo é que as pessoas nem entendem o porquê que o sexo está sendo ruim. Porque elas não têm repertório sexual, elas não têm autoconhecimento e muitas vezes não têm liberdade com o parceiro ou a parceira para falar o que deseja e o que está ruim. Quando a outra pessoa se recusa a te ouvir, é uma coisa. E aí eu te recomendo de todo o coração que você vá embora desse relacionamento. Mas quando você não consegue se comunicar ou você não entende, aí você precisa olhar para si, precisa ver o que está acontecendo, analisar o sexo, pensar no que está acontecendo para conseguir comunicar e vocês juntos quebrarem esse ciclo. Porque é super possível. Mas é muito importante dizer que isso não vai acontecer da noite para o dia. Não é descobrir, pronto, amor, descobri o que está acontecendo, vamos ter um sexo bom que vai ser maravilhoso, a libido volta. Não, não é assim. Vocês vão ter abertura para descobrir o que está acontecendo e uma ação ali com intencionalidade. Então vocês intencionalmente vão começar a mudar o sexo de vocês. Seja o sexo na hora mesmo, ou as preliminares, ou até antes do sexo. Aquela coisa toda que envolve o sexo, de flertar, preliminar, o toque, o desejo, tudo isso faz parte do sexo. E vocês vão precisar ver onde que está engripando ali para começar a melhorar a relação sexual. Se você identificar que o seu problema é na parte de autoconhecimento, aqui embaixo na descrição tem o link do meu e-book, o Processo Borboleta, que vai te ajudar muito nesse processo de olhar para si e se conhecer. Mas não é só a frustração sexual que causa baixa libido. Então vamos para o resto da lista. Lembrando que essa lista ela não tem uma ordem de o primeiro que eu falar afeta mais, o último afeta menos. Não, não tem isso. É uma lista de coisas que vai afetar cada pessoa de forma diferente.
Cada um é cada um e cabe a você olhar para si e perceber se isso está te afetando ou não. Às vezes você vai ter que testar, como no item 1, que já começa com uma polêmica muito grande, mas abre o coração para ouvir, tá? O item 1 dessa lista é o vibrador. Sim, o vibrador ele pode causar baixa libido e eu te explico por quê. O vibrador, quando usado em excesso, ele pode te condicionar a estímulos fortes. Estímulos que uma pessoa sozinha não vai conseguir trazer para o sexo. E aí, ou você leva o vibrador com você para a cama, ou você vai se frustrar sexualmente, caindo naquela desmotivação sexual. E isso só acontece quando a pessoa usa muito o vibrador. Quando em toda masturbação, em toda transa, sempre para gozar, ela precisa do vibrador. Aí sim você já está condicionada. Algumas pessoas, inclusive, precisam de vibradores cada vez mais fortes, porque parece que o vibrador dela está falhando. Mas não, na verdade, o seu sistema nervoso ali embaixo, ele está sendo macetado mesmo. Você tá ali com as terminações nervosas sendo destruídas. Então, se você tem isso de sempre usar, tenta parar de usar por um tempo. Em cerca de 1, 2 meses, a sua região começa a ficar mais sensível se você continuar se masturbando, se tocando, transando. Mas eu já aviso, se você usa sempre, no começo pode ser chato. Mas a sensibilidade volta ao normal e aí para muitas pessoas a libido também volta ao normal, porque o sexo volta a ser gostoso só pelo sexo e sem a necessidade de brinquedos. Mas calma que eu não vou bater só no vibrador, porque o segundo item dessa lista é o pornô. Sim, o pornô ele pode diminuir muito a sua libido. Assim como o vibrador te condiciona a estímulos mais fortes físico, o pornô te condiciona a estímulos mais fortes mentais ou visuais. E às vezes a pessoa precisa tentar vivenciar o pornô ali e trazer coisas mais extremas para o sexo e cada vez mais intensas, mas nunca é suficiente. Porque o pornô ele é uma fantasia. Mesmo que seja um pornô amador, ele tem um quê de fantasia. Você não precisa interagir com a pessoa, você pode imaginar que ela estava de tal forma até chegar daquela forma que ela tá, e aí tudo isso te condiciona mentalmente. Claro, é a mesma coisa do vibrador. Se você usa uma vez por semana, de vez em quando, em uma masturbação, tá tudo bem. Eu não vou demonizar o pornô. Mas se você precisa, para toda masturbação, usar o pornô, todo sexo você precisa pensar no pornô, aí a gente tem um problema e você precisa parar com isso. No começo é difícil, mas com o tempo você acostuma e a sua mente também volta ao normal. Item 3 da lista: repetição de preliminares. Quando a pessoa não tem repertório sexual, ela começa a repetir sempre a mesma coisa. E pode ficar chato seguir sempre o mesmo script. Você sabe como a pessoa vai te tocar para pedir sexo, como vai ser o próximo passo, o outro. O sexo precisa de aventura, o sexo precisa de coisas diferentes, precisa de quebra de rotina, senão fica chato e a libido vai para o espaço. Quarto item: remédios para pressão alta, porque eles alteram o fluxo sanguíneo, mexem com o sistema nervoso que é responsável pelo orgasmo e também alteram a quantidade de zinco no organismo, que é diretamente ligada à produção de testosterona. 5. Não poder se mexer ou se expressar no sexo. É aquela pessoa que precisa ficar engessada, seja porque a sua mente falou ou porque a outra pessoa tem ejaculação precoce e não consegue se segurar. Isso deixa a pessoa com uma frustração e até repulsa do sexo, porque ela não pode simplesmente deixar acontecer. Sexto item: falta de autoestima. Isso é um pouco mais óbvio, mas muitas pessoas não linkam uma coisa na outra. Mas se você não se valoriza, não se ama, não vê beleza no seu corpo, naquela hora você pode simplesmente travar. Você não vai se sentir importante, não vai se sentir gostosa, não vai sentir que aquilo é pra você. E aí, a libido vai lá embaixo. Sétimo item: dormir mal. Dormir está diretamente ligado com a produção dos hormônios sexuais. Se você dorme mal, você vai ter uma confusão ali nos seus hormônios sexuais. Além de que
aumenta o hormônio do estresse. E esse hormônio do estresse, ele é como um veneno para sua libido e para sua vida. Então, quer uma libido boa? Dorme. Ah, mas eu não consigo dormir. Dorme, dorme. Tenha um bom orgasmo que você dorme melhor. Mas durma várias horas. Não adianta você, eu dormi bem. Quantas horas? 4 horas. 4 horas não é o suficiente, ok? 8º item, excesso de intimidade. Sim, excesso de intimidade, não a falta de intimidade. É quando as duas pessoas começam a virar uma coisa só. E a gente se apaixona pelo outro. A gente não gosta da mesma coisa. Apesar de ser muito confortável esse vínculo, esse afeto, a gente precisa de vidas individuais para o sexo funcionar melhor. Afinal de contas, já diz a Esther Perel, que é uma das maiores pesquisadoras dentro de relacionamento, o sexo precisa de aventura, o amor precisa de segurança. Às vezes essas duas coisas parecem não combinar. E quando vocês têm um excesso de intimidade, de fazer tudo junto, a aventura desaparece, a novidade desaparece, o outro desaparece, vocês ficam só nesse vínculo seguro. 9. Celular na cama. Como que uma pessoa vai ter coragem de chegar para transar se a outra tá ali no celular fazendo sabe-se lá o quê? É real que o medo de incomodar atrapalha muito. Mas se não tivesse o celular, será que a outra pessoa ia ter essa sensação de que estava incomodando? Então, tirem pelo menos um dia da semana onde o celular é totalmente proibido de entrar no quarto, porque isso aqui é uma das coisas que mais está destruindo relacionamentos ultimamente. E não é por traição nem por curtir foto. 10. Alongamento ruim ou falta de exercícios como um todo. Eu coloco o alongamento porque ele é menos óbvio do que o exercício. Às vezes você gosta e vai ter prazer em uma posição bem aberta, mas o seu alongamento não deixa, você sente dor. Às vezes você quer ir por cima, mas a pessoa é mais gordinha e aí o alongamento também não deixa. Então essa limitação de mobilidade pode sim te trazer menos prazer no sexo. E lembra, menos prazer pode causar um sexo ruim, uma coisa meio frustrante, e você pode cair na desmotivação sexual. 11. Ideal de feminino e masculino. Isso é uma das coisas que mais está acabando com relacionamentos atualmente. Diversos casais que eu atendo têm esse ideal de feminino e masculino. Qual que é o problema disso? Esse ideal não é conversado entre os dois esperam muito um do outro, as expectativas são quebradas e pior, as pessoas da internet parecem muito mais atraentes e masculinas ou femininas do que a pessoa que está do lado, e às vezes até o vizinho, o cunhado, o amigo parece mais masculino ou, no caso, né, de ser o gênero oposto, parece mais feminina. Porque as pessoas estão mostrando o palco delas. Só que você tá vendo os bastidores. E aí, muitas vezes, a mulher deixa de ter tesão no cara porque ele se mostra sensível. E um homem tem que ser forte. E aí, essas coisas de ideal de feminino e masculino faz ter uma expectativa gigantesca e uma frustração gigantesca. Então, pelo amor de Deus, se vocês forem ter um ideal de feminino, masculino e família, conversem e enxerguem o parceiro de vocês como humanos. Não é o gênero que vai determinar as emoções, o jeito de ser ou o que ele tem ou ela tem que fazer. Conversem como adultos e alinhem expectativas, alinhem os acordos. Isso é a maior dica que eu posso dar para vocês. E diminui a chavinha, diminui de ficar assistindo conteúdo sobre isso, porque vai foder o seu relacionamento, você não vai ter vontade de... Não vai, porque você vai olhar e falar assim, porra, ele chorou ontem porque ele não estava bem, não é homem. A libido vai lá embaixo, entendeu? Não assistam coisas sobre isso. Algum dia eu falo só sobre isso. Se vocês querem um vídeo só sobre energia feminina e masculina, eu trago a minha opinião, eu trago as minhas pesquisas, e aí a gente conversa. Mas vamos pro próximo. Próximo é falta de pequenas doses de erotismo no dia a dia.
Não tem flerte, não tem um toque, não tem um olhar, não tem aquela antecipação que vem antes do sexo. Isso é importante principalmente para as mulheres. A mulher gosta de uma tensão sexual, aquela coisa de vai acontecer de noite. O homem também gosta, mas a mulher ela precisa mais. E quando não tem isso, às vezes o sexo vira uma coisa automática e chata. Colocou a mãozinha, você já sabe o que quer. Virou você de lado, aquela coisa. Ai, gente, aí se junta com as preliminares repetitivas, aí fudeu tudo. Aí não dá certo, gente. Treinem o erotismo durante o dia. Mostra que você tá com uma calcinha sensual pra noite, manda uma mensagem, manda uma foto sensual, tenha um toque mais erótico. Vai aos pouquinhos treinando. Se vocês quiserem também, depois eu trago um vídeo só sobre isso. Vão comentando aí, que esse vídeo ele tá excelente. Então vão comentando aí coisas que vocês querem que eu traga mais. Item 13. Rotina muito corrida. Se a pessoa tá cansada, ou se ela tá correndo para todo lado para resolver problema, e ela sai cedo do trabalho, chega tarde, não vai sobrar tempo para o sexo natural. Vocês vão ter que sim marcar um horário onde vocês estão mais descansados, terem um encontro proposital ali, intencional para rolar algo mais depois, porque a rotina muito corrida, ela sim tem o poder de acabar com a libido, mas muito além disso, ela tem o poder de acabar com o natural, com aquele espontâneo, sabe? E quando a gente é mais velho, o espontâneo já dá uma sumida, já tem que ser mais intencional mesmo. Mas quando a rotina tá corrida, é ainda pior. Se tem filhos, então, é mais difícil ainda de encaixar. Mas calma, com intencionalidade vocês conseguem aos pouquinhos ir recuperando. Mas vocês precisam estar abertos a esse desconforto inicial de que é marcar um encontro para depois ter sexo. O desconforto inicial é meio chato, mas depois fica gostoso. E aí, aos pouquinhos, vocês vão recuperando isso. 14. Fuga de conversas difíceis. Esse aqui eu quero dar na cara de vocês, porque vocês têm alguma coisa para resolver, seja sexual, romântico, da vida, seja o que for. E vocês ficam tentando ali deixar a conversa mais fácil, mais leve, para não causar tanto desconforto. Isso vai virando uma bola de neve. E aí, quando vocês vão para a cama, a conversa difícil, ela tá ali, como um peso em cima de vocês. A conversa não aconteceu, tem mágoa, tem algo a se resolver. O sexo não vai ser bom, a vontade não vai surgir. Então vocês precisam sentar e conversar. Ah, mas eu não sei como ter uma conversa difícil. Aqui embaixo tem um curso chamado Amor Leve. Ali existe um protocolo de conversa difícil. Você vai sentar, preencher aquilo ali e você vai ter a conversa certinha para você chegar para outra pessoa e resolver o problema que você está tendo. Tem várias outras ferramentas ali também, mas essa da conversa difícil resolve sua vida. Para de fugir da conversa difícil, porque isso faz a sua libido fugir de você. Talvez eu tenha me revoltado um pouquinho. Já fui essa pessoa que fugia. 15º, ansiedade por desempenho. É quando a pessoa começa a pensar que ela tem que ser boa de cama, que ela precisa dar conta, que ele precisa ser foda, que precisa agradar. E aí o sexo deixa de ser gostoso e natural e passa a ser uma autocobrança. Às vezes até uma cobrança vinda de fora, mas normalmente mais de dentro, de eu tenho que ser bom, eu tenho que ser boa. E aí, gente, a libido não vai se manter, porque você tá mantendo ali, você tá batendo ponto. Você tá fazendo uma obrigação sua, e o sexo não tem que ser obrigação, ele tem que ser algo gostoso, algo que você sente prazer em fazer. 16º item, excesso de filmes românticos. No pornô, a gente sabe que aquilo não é real, mas nos filmes românticos existe muito sexo e a gente não considera que aquilo não é real. Muitas pessoas caem naquela expectativa de que encostou, o sexo funciona, de que precisa ter um preparo gigantesco pro sexo ser realmente gostoso, de que a pessoa precisa flertar 100% do tempo pro sexo ser gostoso e que o romantismo ele tem que estar na vida o tempo todo. E não é bem assim.
Às vezes o filme romântico engana muito mais em relação a sexo do que um filme de sexo. Então prestem atenção naquilo que vocês estão assistindo para não cair nessa frustração por uma expectativa que é totalmente real. Os filmes sensuais também causam essa expectativa, tá? Como 365, os 50 Tons de Cinza, pode criar uma ideia de que o sexo tem que ser daquela forma. E nem sempre ele vai ser daquele jeito. E o último item, ele é óbvio para muitas pessoas e não óbvio para outras, que é o anticoncepcional. O anticoncepcional acaba com a sua libido de um jeito inexplicável para algumas pessoas. Do tipo, eu vou fazer você não engravidar porque você não vai ter vontade de transar. Então, se você toma anticoncepcional e está desconfiada do porquê a sua libido é o anticoncepcional, antes de fazer qualquer um dos testes aqui, qualquer mudança, muda o seu método contraceptivo, porque é quase certeza de que é ele que está atrapalhando a sua libido. E essas são só algumas das coisas que afetam a libido, porque a libido é uma coisa extremamente extensa e individual de cada um. Então você precisa olhar para você. E se você precisa de ajuda para descobrir o que está afetando a sua libido e como melhorar, aqui embaixo tem o link. E segue esse canal que também vai ter outros conteúdos. Um beijo e até a próxima! E que o fogo esteja com vocês. E que o fogo esteja entre nós. E que o fogo queime. Ah!